A história de Jesus Cristo é a narrativa do amor e do sacrifício de Deus pela humanidade. Contudo, no cerne dessa história grandiosa, reside um segredo que deu forma a cada milagre, a cada ensino e a cada decisão: sua inabalável e constante vida de oração. Para o Filho de Deus encarnado, a oração não era uma mera disciplina religiosa ou um ritual vazio, ou um dever cumprido. Era o pulso de sua vida e o oxigênio de sua missão. Em um mundo agitado por multidões e demandas incessantes, Jesus demonstrava que a conexão ininterrupta com o Pai era a prioridade absoluta. Marcos 1:35. Ele se retirava para lugares solitários, não para descansar das pessoas, mas para se recarregar no amor e no propósito divino. A ponte para a intimidade. Abá, Pai. Nosso roteiro não é apenas um registro cronológico das vezes em que Jesus orou. É uma jornada para descobrir a profundidade de sua intimidade com Deus. Ao nos ensinar a orar, Jesus nos deu o privilégio de chamar o Criador do universo de Pai. Ou Abá, uma expressão de afeto e familiaridade. Essa familiaridade não anula o temor, mas estabelece uma confiança radical. Ele é o Pai amoroso que cuida e o soberano que guia. Oração é dependência. O Filho de Deus, que tinha todo o poder, escolheu a dependência. Ele nos mostra que a oração é a confissão de que nada podemos fazer de nós mesmos. João 5:19. O propósito deste vídeo é conectar e encorajar a imitar. Ao longo das próximas sessões, seguiremos o caminho do Mestre, desde as orações que inauguraram seu ministério, passando pela instrução aos seus discípulos, a escolha de seus líderes, a intercessão pelos seus seguidores e o sacrifício final da sua vontade no Getsêmani e na cruz. Ao estudar e praticar as orações de Jesus, aprendemos a imitá-lo em submissão, perdão e intercessão, e a desfrutar de uma profunda intimidade com o Pai em todas as situações da vida, da maior alegria à mais profunda agonia. Que este roteiro nos inspire a fazer da oração o pulso central de nossa própria existência. Tendo estabelecido que a oração foi o alicerce e o oxigênio da vida de Jesus e a porta para sua mais profunda intimidade com o Pai, é hora de começar a jornada cronológica de sua vida. Não podemos entender o poder de seu ministério sem primeiro observar como ele se preparou para ele. A oração, para Jesus, foi o pré-requisito para a ação. Por isso, nosso primeiro mergulho é nas orações que definiram o início de seu propósito divino. 1. A oração no batismo. Lucas 3, 21-22. Jesus, vindo da obscuridade de Nazaré, alinha-se com os pecadores para ser batizado por João Batista. O Evangelho de Lucas é o único que registra explicitamente: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A oração de Jesus não foi um murmúrio silencioso, ela foi o ato que simbolicamente abriu o céu. Não foi o ato do batismo em si, mas a oração após o batismo que desencadeou a manifestação divina. A resposta do Pai, Tu és o meu filho amado, veio como uma declaração audível que selava sua identidade e vocação. Jesus não iniciou o ministério buscando saber quem ele era. Ele orou já sabendo, e o Pai confirmou. Enviou o Espírito Santo, pois a oração também é o canal para a unção e capacitação necessárias para cumprir o propósito. Assim como o Senhor Jesus buscou a oração no momento de transição e início, devemos orar antes de dar grandes passos. Novo emprego, casamento, ministério. Nossa oração deve ser um pedido, não por sucesso, mas por confirmação de identidade em Cristo e alinhamento com o propósito do Pai. 2. A oração no deserto. A forja da força espiritual. Mateus 4, de 1-11. Logo após ser confirmado no batismo pelo próprio Pai, o Espírito Santo conduz Jesus a um cenário de silêncio e privação, o deserto. 40 dias de jejum e oração. Um período de preparação intensa e profunda. Não é um retiro pacífico, é uma arena espiritual. Imagine a cena. A exaustão física é extrema, a solidão é cortante. E é exatamente neste ponto de fraqueza humana que o tentador surge. A oração, que vinha sendo o sustento de Jesus por 40 dias, agora se transforma na arma principal para o confronto. O deserto nos revela que a oração é a confissão de uma dependência total. O inimigo ataca a identidade e a necessidade,
Mas Jesus não responde com sua divindade ou com poder próprio. Ele responde com a autoridade que extraiu da sua comunhão com o Pai, a palavra de Deus. A vitória sobre as tentações mais cruéis, as tentações do materialismo, da glória vã e dos atalhos para o propósito, não foi conquistada com discursos públicos, mas no secreto da disciplina. Jesus nos mostra que a força para resistir ao mal não está na nossa própria vontade, mas em estarmos tão impregnados da voz do Pai que o sussurro da tentação se torna ineficaz. O que aprendemos então com o deserto? Nós muitas vezes esperamos pela crise para começar a orar. Jesus nos ensina o contrário. A oração deve preceder o confronto. A força para resistir às tentações diárias é forjada no secreto, quando dedicamos tempo para jejuar, orar e nos encher da palavra. A intimidade com o Pai nesse contexto significa ter a confiança radical de que o sustento dele é infinitamente mais importante do que as soluções imediatas e vazias que o mundo nos oferece. O deserto é onde rendemos o nosso eu faminto para que a vontade do Pai seja o nosso alimento supremo. 3. A oração antes de grandes decisões. A noite inteira de busca. Concluída a preparação e iniciada a pregação na Galileia, Jesus alcança um ponto crítico em seu ministério. Ele está ensinando, curando e as multidões o seguem, mas ele sabe que a missão dele não será cumprida apenas em 3 anos. É preciso delegar. Chega o momento de escolher o grupo de 12 homens que levarão o Evangelho ao mundo, os futuros pilares da Igreja. Este é um momento de importância capital, uma decisão que afetaria a história da humanidade. O Evangelho de Lucas registra. Naqueles dias, Jesus foi para o monte orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Lucas 6, 13. Observe a intensidade. Jesus, o Filho de Deus, que conhecia o coração de todos os homens, sentiu a necessidade de passar a noite inteira em oração a Deus. Ele não se baseou apenas em sua divindade ou em uma intuição rápida. Ele se submeteu ao processo de longa comunhão com o Pai para garantir a escolha correta. Esta oração nos ensina que o propósito da oração é alinhar a ação humana com a vontade divina. Jesus estabeleceu o princípio de que as grandes decisões, aquelas que terão consequências duradouras, devem ser gestadas na presença de Deus. Ele não escolheu os discípulos no calor do momento ou baseado na popularidade. A oração foi a consulta ao mestre estrategista, o Pai. O resultado desta noite foi uma lista de 12 nomes improváveis, incluindo pescadores, um coletor de impostos, Mateus, e notavelmente Judas Iscariotes. A escolha vista pelos olhos humanos poderia ser questionável, mas era perfeitamente alinhada com o plano redentor do Pai. Como imitamos Jesus em nossa vida? Devemos abolir a pressa e a autoconfiança em momentos cruciais. Antes de aceitar um novo trabalho, tomar uma decisão financeira complexa, iniciar um relacionamento ou escolher líderes, precisamos passar tempo em oração. O tempo dedicado à oração noturna de Jesus é uma medida da seriedade da sua busca por orientação. Intimidade é reconhecer que mesmo que a nossa mente ache a escolha de Deus estranha, a visão dele é mais ampla e eterna do que a nossa. A oração nos dá a paz de que a decisão, por mais difícil que seja, foi endossada pelo soberano. 4. A prática da oração solitária e matinal. A prioridade que sustenta o mestre. Se a oração no deserto foi a forja de sua força e a oração no monte foi a garantia de sua estratégia, esta é a oração que revela o ritmo da vida do Senhor Jesus. Após curar multidões, ensinar nas sinagogas e enfrentar a fama repentina, Jesus poderia ter justificado a ausência de oração dizendo: "Meu ministério é a minha oração", mas não. Os evangelhos são claros sobre sua rotina. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Em outra passagem, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Jesus priorizava a intimidade acima da agenda, do cansaço e da fama. Ele se afastava do barulho da cidade e da pressão dos discípulos. Ele ia para a presença do Pai, antes que as demandas do novo dia pudessem se instalar. Esta prática diária nos ensina que a oração é a fonte de energia para a missão e o filtro contra a confusão. Ele não se escondia das pessoas, mas se retirava para recarregar seu relacionamento.
Jesus ensina que o tempo com Deus não deve ser às sobras do dia, quando estamos esgotados, mas sim a primeira e melhor parte da manhã. O propósito da oração matinal é receber a direção do Pai para o que é essencial, capacitando-o a resistir à tentação de realizar o que era apenas urgente. Ele se esvaziava das pressões humanas para se encher da vontade divina. Devemos lutar pela disciplina do silêncio e da solitude, criar um lugar deserto em nosso dia, seja pela manhã cedo ou em um momento reservado, onde desligamos o mundo para ligar no Pai. Isso é essencial para que o nosso trabalho seja frutífero e não apenas exaustivo. A oração matinal nos dá a capacidade de ouvir a voz de Deus acima do coro de vozes que nos dizem o que fazer. É na intimidade da manhã que estabelecemos a bússola para o dia, garantindo que nossos passos estejam alinhados com um único propósito que realmente importa. 5. A oração modelo, o mapa da intimidade. Depois de testemunharem a eficácia e a constância da vida de oração de Jesus, os discípulos chegam ao Mestre com um pedido fundamental: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram para ele ensinar mais sermões ou fazer mais milagres. Eles queriam o segredo de sua intimidade. Jesus primeiro faz uma advertência crucial. Pouco antes de entregar o modelo, ele diz: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 7. A oração não é um mantra pagão. Portanto, o Pai Nosso não é um texto mágico a ser repetido mecanicamente, mas sim um mapa e um modelo que nos orienta sobre o conteúdo, a ordem e o espírito da oração. A resposta de Jesus é a estrutura que orienta a mente e o coração de quem ora. A oração modelo é dividida em 2 movimentos perfeitos que nos ensinam a ordem correta na vida de oração. 1. O movimento vertical, o foco em Deus. As primeiras 3 petições levam nosso olhar para o céu e estabelecem a prioridade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Começamos com a adoração. Antes de qualquer pedido, reconhecemos quem Ele é, santo e poderoso. Venha o teu reino. Oramos pela supremacia de Deus. Queremos que sua autoridade seja estabelecida na terra, começando em nosso próprio coração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos pela submissão. Nossa vontade pessoal é colocada de lado em favor do propósito perfeito do Pai. 2. O movimento horizontal, o foco humano. Só depois de alinhar nosso coração com a glória de Deus é que trazemos nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oramos pela provisão. Pedimos o necessário, ensinando-nos a viver com dependência diária e a confiar em Deus para o presente. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oramos pela reconciliação. A oração é condicionada à nossa atitude. Não há intimidade com o Pai se houver amargura e falta de perdão para com o próximo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oramos por proteção. Pedimos por força para enfrentar o teste e por libertação da influência do mal. Jesus nos ensina que a oração não começa com nossas carências, mas sim com o caráter dele. Ao orar, colocamos o reino e a vontade de Deus como a prioridade máxima antes de nossas necessidades pessoais. O ponto de partida é a palavra Pai. Essa é a chave. Jesus nos autoriza a falar com o soberano do universo com a confiança e o carinho de um filho, sabendo que ele ouvirá e agirá, não como um juiz distante, mas como um pai amoroso. 6. A oração na transfiguração, o portal para a glória. O ministério de Jesus estava em plena ascensão, mas ele sabia que seus discípulos precisavam de uma injeção de fé e de uma confirmação irrefutável de sua identidade divina antes que vissem sua humanidade ser esmagada na cruz. Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte para orar, e novamente o Evangelho de Lucas faz a nota crucial. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, e sua roupa ficou branquíssima e resplandecente. Lucas 9, 28 ao 29. A oração de Jesus não era apenas uma conversa, era uma transformação que irradiava de dentro para fora. Enquanto ele orava, a glória inerente de sua divindade era revelada. Moisés e Elias apareceram, não apenas para conversar, mas para falar sobre a partida, o êxodo ou o sacrifício que ele estava para cumprir em Jerusalém. A oração é a ponte que conecta o homem com a glória de Deus. No caso de Jesus, ela abriu a porta para que seu corpo se manifestasse em sua luz celestial. A oração o colocou em sintonia com o plano eterno do Pai.
A transfiguração serviu para preparar Jesus para a cruz e preparar os discípulos para o escândalo da cruz. Foi a garantia de que, mesmo que o caminho fosse o sofrimento, o destino era a glória. Mas o que o Monte da Transfiguração ensina sobre nossa vida de oração? Devemos buscar a oração não apenas para pedir, mas para ser transformados. É no monte de oração que ganhamos uma perspectiva celestial sobre nossas lutas terrenas. Quando nos expomos à glória do Pai, as preocupações da planície perdem a sua intensidade. A oração nos dá um vislumbre do céu em meio às realidades da terra. Isso é crucial para a nossa perseverança. A intimidade com o Pai nos garante que, mesmo quando passarmos pelo sofrimento, há uma glória maior e um propósito eterno em andamento que foi endossado pelo próprio Deus. Há outras orações específicas durante o ministério. 7a. A oração de gratidão e revelação. Após ver a rejeição de sua mensagem nas cidades mais abastadas, Corazim e Betsaida, Jesus poderia ter se desesperado. Em vez disso, ele se volta para o Pai com uma oração de louvor surpreendente. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. É uma oração de aceitação soberana. Jesus se alegra com a forma como Deus opera, escolhendo os humildes e simples em vez dos intelectuais e arrogantes. Ele demonstra que a verdadeira paz está em confiar plenamente no critério do Pai, mesmo quando os resultados imediatos parecem negativos. A intimidade com o Pai nos permite ver sua bondade e sabedoria em todas as circunstâncias, inclusive nas rejeições. Aprendemos a substituir a frustração pela gratidão pela soberania de Deus. 7b. A oração de ação de graças na provisão. Este é o momento da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão está faminta no deserto. Diante de apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6:11. O ato de dar graças não foi um mero formalismo, foi a confissão pública da dependência do Pai, reconhecendo que toda a provisão e todo milagre vem de suas mãos. Ele abençoou o pouco para que o Pai possa transformá-lo em abundância. A intimidade exige que santifiquemos nossas refeições e nossos recursos através da gratidão. Não importa quão pequenos sejam nossos recursos ou grandes nossas necessidades. A oração de ação de graças convida ao poder do Pai para multiplicar o que temos e suprir o que falta. 7c. A oração de intercessão pessoal. Nos últimos momentos de vida do Senhor Jesus, ele se volta para Pedro com uma advertência e uma promessa poderosa. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Esta é a oração de intercessão preventiva. Jesus não orou para que Pedro não fosse tentado, pois sabia que a provação era inevitável. Em vez disso, ele orou pela perseverança da fé de Pedro durante e após a crise. É o retrato de Jesus como nosso sumo sacerdote, que ora por nós individualmente. A intimidade com o Senhor nos garante que mesmo nos momentos de maior fragilidade e risco de queda, temos um intercessor fiel que está rogando por nossa fé. Isso nos ensina a orar por aqueles que amamos, não para que evitem a luta, mas para que a fé deles permaneça inabalável. 7d. A oração na ressurreição de Lázaro. João 11, 41, 42. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus precisa fazer um maior milagre público de sua vida. Jesus orou em voz alta assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. João 11, 41, 42. Esta é a oração que manifesta a unidade e a autoridade. Jesus ora para que a multidão entenda que seus milagres não são magia, mas a expressão direta da comunhão e do poder do Pai. Ele afirma que o canal de comunicação estava sempre aberto e o milagre era certo, mas ele orou publicamente para que a fé dos outros fosse edificada. A intimidade com o Pai nos permite orar com autoridade e fé inabalável, sabendo que Ele sempre nos ouve.
Quando oramos, devemos buscar que Deus seja glorificado e que nossa oração sirva de testemunho para aqueles que nos ouvem, confirmando que Jesus foi enviado pelo Pai. 8. A oração sacerdotal. O testamento da intimidade. João 17. Estamos na noite antes da crucificação. Jesus acaba de instituir a ceia e de compartilhar seus ensinamentos finais no cenáculo. Ele não corre para o Getsêmani em desespero, mas se detém para uma oração que é registrada como o testamento de sua vida. João 17 é frequentemente chamada de oração sacerdotal, o ato final de seu ministério de intercessão antes de se tornar o sacrifício. Esta oração é o auge da sua comunhão, pois revela uma intimidade tripla e estruturada. Oração por si mesmo, versículos de 1 a 5. Jesus pede ao Pai que o glorifique, para que ele, por sua vez, possa glorificar o Pai. Não é um pedido egoísta, mas o reconhecimento de que a glória de Deus passa pela conclusão bem-sucedida da missão na cruz. É o pedido para que o propósito eterno se cumpra. 2. Oração pelos discípulos imediatos, do 6 ao 19. Jesus intercede por aqueles que o acompanharam, pedindo 3 coisas essenciais. Proteção, pede para que o Pai os guarde do maligno, não os tirando do mundo, mas os mantendo no mundo para a missão. Santificação, pede que sejam santificados pela verdade. A separação para Deus acontece através do conhecimento e da prática da palavra. E unidade, pede que sejam um, assim como ele e o Pai são um. E 3. Oração pelos futuros cristãos, do 20 ao 26. O coração de Jesus se expande para além do cenáculo e do tempo. Ele ora por todos nós, por aqueles que creriam através da mensagem dos apóstolos. O grande tema é a unidade para que o mundo creia. E no final, ele revela o desejo supremo, que seus seguidores possam estar com ele para contemplar a sua glória. A oração sacerdotal nos ensina a elevar nossa visão da oração. Devemos interceder com propósito e especificidade, orando pela proteção, santificação e união daqueles que Deus nos confiou. Nossas orações devem ter o objetivo de glorificar a Deus através da conclusão de sua obra. Esta oração é a nossa garantia. Ela nos revela que antes mesmo de enfrentarmos nossas maiores batalhas, o Filho já rogou por nós individualmente. A intimidade é saber que somos cuidados e protegidos por uma oração que está gravada no céu. E o desejo final de Jesus é a eternidade ao lado do Pai, o clímax da intimidade. Agora, deixando o ambiente de comunhão e intercessão do cenáculo, o Senhor Jesus avança para o momento mais sombrio e agônico de sua humanidade. Esta é a oração da entrega total. 9. A oração no Getsêmani, a entrega da vontade. Mateus 26, de 36 a 46. Jesus se dirige ao jardim do Getsêmani. O local, que significa prensa de azeite, se torna o palco onde o Mestre será esmagado pela angústia da humanidade. Ele se afasta dos seus discípulos, levando apenas Pedro, Tiago e João, e se lança em oração. O Evangelho de Lucas registra que Jesus, em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Ele ora 3 vezes com a mesma essência. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Neste momento, a natureza humana de Jesus, que repudia o sofrimento e a separação do Pai, o cálice de nossos pecados, clama por alívio. No entanto, o ápice da oração não é o pedido, mas a cláusula de submissão. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Getsêmani revela que oração não é apenas para os momentos de paz. É o refúgio na dor extrema. Jesus nos autoriza a sermos transparentes com o Pai sobre nossos medos e a angústia de nossa alma. A oração foi o campo de batalha onde a vontade humana foi crucificada antes que seu corpo o fosse. A repetição da oração, 3 vezes, demonstra a intensidade da luta, e a submissão final é a vitória da obediência que o capacitou a seguir em frente. Após a oração e a submissão final, Jesus se levanta fortalecido para enfrentar a traição, o julgamento e o sofrimento.
A oração do Getsêmani nos ensina que nos momentos de maior sofrimento, quando pedimos a Deus para mudar as circunstâncias, devemos terminar nossa oração com a frase de Jesus: a maturidade espiritual é medida pela nossa capacidade de trocar o nosso querer pelo querer do Pai. Intimidade não significa que o Pai vá nos poupar de todo o sofrimento. Significa a confiança de que Ele nos dará a força para beber o cálice que Ele permite, sabendo que a sua vontade, mesmo que dolorosa, é o caminho para a glória. O Getsêmani foi a rendição da vontade, a cruz ao cumprimento final, pontuado por clamores que são as orações mais poderosas e comoventes da história. 10ª, as orações finais na cruz, clamores de perdão, abandono e entrega. O madeiro da cruz foi o último altar de oração do Senhor Jesus na terra. Em meio à dor excruciante e à humilhação, suas palavras finais não foram dirigidas aos algozes, mas ao Pai. Elas resumem o propósito de sua vinda: redenção e obediência. Primeira, oração de perdão. Lucas 23, 34. A primeira oração de Jesus na cruz é um ato impossível de amor e intercessão. Enquanto os soldados o crucificam e dividem suas vestes, Jesus clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a intercessão do Cordeiro. Jesus não ora por si mesmo, mas pelos seus agressores. Ele revela que sua missão é mediadora. Ele não apenas perdoa, mas intercede pelo perdão de todos aqueles que o rejeitam. Ele oferece a ignorância como atenuante para o pecado deles. A intimidade com o Pai se manifesta na capacidade de perdoar no auge da dor. Se Jesus pôde orar pelos seus torturadores, somos chamados a anular a amargura e orar pelo perdão daqueles que nos ferem, compreendendo que o perdão é o caminho para a nossa própria libertação. Segunda oração, de abandono. Mateus 27, 46. No momento mais escuro, quando ele se torna sacrifício pelo pecado, Jesus experimenta a separação do Pai. Perto da hora nona, em meio a uma escuridão sobrenatural, Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Este é o clamor da separação expiatória. Jesus, pela primeira e única vez, perde a comunhão íntima com o Pai ao carregar sobre si o peso do pecado do mundo. Esta não é uma oração de dúvida, mas a citação do Salmo 22, cumprindo a profecia e expressando a dor incalculável da separação. É o preço máximo da redenção. A intimidade com Deus não nos isenta de momentos de crise espiritual e sentimento de abandono. O clamor de Jesus nos autoriza a sermos honestos com Deus em nossa escuridão, sabendo que Ele entende a dor da separação e que essa escuridão faz parte do caminho da redenção. Terceira oração, de entrega final. Lucas 23, 46. Após tudo ter sido consumado, o último ato de Jesus é um retorno à absoluta confiança e comunhão. Clamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este é o retorno à intimidade e obediência. A separação foi cumprida, o sacrifício está completo. A oração final de Jesus é a entrega total e voluntária de sua vida nas mãos do Pai, com a confiança de quem está voltando para casa. O eu quero, que ele havia sacrificado no Getsêmani, é agora substituído pelo eu entrego. A intimidade com o Pai nos permite viver e morrer com a confiança radical de que nossa vida, nosso futuro e nosso espírito estão seguros nas mãos dele. Em todas as situações da vida e no limiar da eternidade, somos chamados a render nosso espírito ao Pai em um ato final de fé e submissão. Chegamos ao fim desta jornada pelas orações de Jesus, desde o silêncio do deserto até o clamor da cruz. Vimos que a oração não era um acessório, mas o pulso constante que alinhava sua vontade humana com a vontade divina. Vimos que ele orou por preparo, por força, por estratégia, por provisão e por submissão. A herança que ele nos deixou é clara. O segredo da intimidade com o Pai reside na frequência e na sinceridade da nossa submissão, seguindo o seu modelo. No entanto, a história da oração do Senhor Jesus não termina na cruz nem na ressurreição. Ela continua, e é essa a nossa maior segurança e fonte de esperança. O autor de Hebreus nos revela a atividade atual de Cristo. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus,
pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 24 e 25. O Senhor Jesus, que orou por Pedro para que sua fé não desfalecesse, que rogou por seus discípulos no cenáculo, está vivendo eternamente para interceder por nós. Seu ministério terreno o fez experimentar a tentação, a dor e a angústia. Ele entende nossas fraquezas e não apenas entende, ele age. Ele está agora mesmo diante do Pai, intercedendo pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas e pela nossa perseverança. Essa é a intimidade suprema, saber que mesmo quando falhamos em orar, o nosso advogado está orando por nós. Nossa vida de oração é sustentada pela oração eterna de Cristo. Que a vida de oração de Jesus nos inspire a cultivar a disciplina da oração solitária, fazendo da intimidade com o Pai a melhor parte do nosso dia. Leve todas as suas angústias ao nosso próprio Getsêmani, rendendo o nosso querer ao Pai com a confiança: não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça da oração um canal de cura, rogando pelo perdão daqueles que nos ofendem, imitando a oração da cruz. Se o Filho de Deus se sustentou em oração, nossa dependência deve ser ainda maior. Ao imitá-lo em nossa oração e ao confiarmos em sua intercessão eterna, teremos, sobretudo, intimidade com o Pai em todas as situações. Que a vida de oração do Senhor Jesus seja, a partir de hoje, o nosso manual de vida. Não olhemos para a oração como um fardo, mas como o privilégio de estar na presença daquele que nos ama incondicionalmente. Reconhecendo que a nossa força é sustentada pela oração eterna de Cristo, vamos agora nos unir ao Mestre em uma oração de entrega, submissão e renovação da intimidade com o nosso Pai. Mas antes, compartilhe essa mensagem e ajude para que mais pessoas tenham suas vidas de oração transformadas. Agora lembre-se, sua oração não precisa ser perfeita, mas precisa ser sincera e confiante de que o Senhor Jesus está vivo para interceder por você, hoje e sempre. Feche seus olhos, respire fundo e ore conosco. Pai nosso que estais nos céus, neste momento unimos nossa voz à oração do teu Filho, Jesus. Reconhecemos que tu és santo e colocamos a tua vontade acima da nossa. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que buscamos nosso próprio caminho, e nos dá a graça de perdoar a quem nos ofende, assim como Jesus nos perdoou na cruz. Dá-nos o pão de cada dia e livra-nos do mal, para que possamos cumprir nossa missão com integridade e amor. Senhor Jesus, agradecemos porque tu és o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. Nas tuas mãos entregamos nossa vida, nossos medos e nossas esperanças. Ensina-nos a orar com a mesma intimidade, submissão e fé com que tu oraste. Que a tua glória se manifeste em nós para que o mundo creia. Em nome de Jesus. Amém.